Oi, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa primeira aula do Sextou? Bora lá? Sextou, sextou, Quem adora sexta-feira? Todo mundo adora sexta-feira, né? Lá vem a professora, ainda mais se tiver com todas as atividades em dia. Daí, ó, sexta-feira, beleza. Gente, hoje, como toda sexta-feira, nossa primeira disciplina é History. História. O que a gente verá hoje? A cidadania no Brasil. A gente já vem trabalhando aí a cidadania há umas 2 aulas. E agora a gente vai falar desse tema aqui no nosso país. Tá bom? Bora lá. Antes de começar a falar da cidadania no Brasil, a gente vai fazer a correção da aula passada. Uhul, caderninho! Vamos corrigir! Então, vamos lá. Nós vamos corrigir já. Começando, gente, a prof, como sempre, fala para vocês, né, que traz aqui algumas folhas, só como revisão mesmo, para ter aí um norte, uma pauta aí do que a gente deve fazer de atividades. Então, a gente falou aqui na aula passada da França para o mundo, a conquista dos direitos humanos, né? Que começou com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. E a gente foi lendo aí os principais marcos dessa história, tá? Então, é o que a gente viu na aula passada. Aí nós falamos aqui, ó, do Gandhi, da Malala, né? Pacifistas aí, pessoas que lutam pela paz. Então, lá na página 12, nós temos Explorando Documentos. Ali nós temos um trecho do diálogo de Kainá, amiga da Malala, né, com a jornalista, que foi autora do livro aí sobre a Malala. De acordo com o texto e os seus conhecimentos, responda as perguntas, tá? Letra A. Vamos pegar o marca-texto. Quem é Malala? Malala é uma jovem paquistanesa que luta pelo direito das mulheres à educação, tanto em seu país quanto em outras partes do mundo, tá bom? Prof, escrevi mais ou menos a mesma coisa, só que com outras palavras. Ok, tá bom? Letra B. Explique essa frase de Kainá. Diga às meninas de todo mundo que se tornem Malalas. O que ela quis dizer com isso, gente? É um pedido para que todas as meninas lutem pelos seus direitos. Não é para todas as meninas se vestirem como a Malala, não é isso. É para as meninas terem a Malala como referência na questão da educação, da luta pelos direitos iguais, tá bom? Então, é um pedido para que todas as meninas lutem pelos seus direitos. Por qual direito previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos Malala luta? Luta pelo direito à educação. Letra D. Pesquisa os direitos humanos pelos quais ainda precisamos lutar, pois não são cumpridos plenamente no mundo. Registro que você descobriu. Gente, a maioria deles não são cumpridos de forma plena, né? Então, educação, liberdade política, liberdade religiosa, alimentação, aí reticências, né? Olha a pontuação aí, que a gente já trabalhou. Então, uma infinidade aí de outros direitos humanos que não são cumpridos plenamente, tá bom? Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Deixa a prof seguir aqui junto com vocês. Na página 13 ainda, né? Agora na página 13, a gente estava finalizando a 12. Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, responda a estas questões. O que é esse documento e a quem se destina? Então, 2 perguntas em uma. É um documento em que estão inscritos os direitos humanos e se destina a todos os seres humanos. Simples assim, tá? Letra B. Por que e quando esse documento foi elaborado? 2 perguntas em uma. Foi elaborado em 1948 por causa da ocorrência de 2 guerras mundiais, em que vários acontecimentos desrespeitaram direitos fundamentais das pessoas. Então, antes de existir aí essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles sentiram essa necessidade justamente pela ocorrência dessas 2 guerras mundiais e em que dentro dessas guerras ocorreram muitas coisas que desrespeitaram aí direitos fundamentais das pessoas, dos seres humanos. Então,
Foi aí que nasceu a necessidade, então, de criar esse documento, né? Onde estão inscritos aí todos os nossos direitos como seres humanos. Tá bom? Em sua opinião, qual a importância desse documento? Aí a pergunta era pessoal, né? Não recebi todas as respostas, mas recebi algumas respostas interessantes. Lembrem-se, quando é para expor a opinião de vocês, e a gente vai falar sobre isso, pensamento crítico, né, que a prof fala tanto aqui, a gente vai falar na aula de filosofia de hoje, vocês precisam colocar mais do que, em sua opinião, qual é a importância? Eu acho importante porque é legal, ou eu acho importante porque é bom. Não, gente. Vocês têm que ir a fundo ali naquele conhecimento, né? Por que é importante? De tudo que a gente já viu aqui, por que você acha que é importante esse documento? Esse documento é um documento que coloca ali todos os nossos direitos enquanto seres humanos. Então, a questão da educação, a questão da liberdade política, religiosa, alimentação, saúde, enfim. São todos os nossos direitos enquanto seres humanos. Qual a importância disso, gente? É uma importância muito grande, né? Porque esse documento fundamenta aí tudo que a gente necessita. Tudo que a gente necessita para se tornar cidadão, realmente. Além dos deveres, os nossos direitos, tá bom? Nesse caça-palavras, encontre 9 relacionados aos direitos humanos. Então, tá aqui, ó. Proteção, liberdade, ó. Vou pintar aqui para ficar mais fácil de acompanhar. Proteção, liberdade, alimentação, vida, lazer, migração, cultura, educação e dignidade. São esses, tá bom? Belezinha? Fechou? Então vamos lá. Agora sim vamos falar da cidadania no Brasil. Os direitos dos cidadãos podem ser organizados em 3 tipos. Prestem bastante atenção que os exercícios são relacionados a esses 3 tipos de direitos: políticos, civis e sociais. No Brasil, esses direitos são inscritos na Constituição Federal, tá? Na Constituição Federal. E eu sei que... Eu voltei aqui na página, só um pouquinho, gente. Vamos voltar? Aí. E eu sei que a Prof. Tiffany já trouxe esse tema para vocês aí, né? Falando um pouquinho da Constituição Federal na aula de ensino religioso. Então, que é o documento que reúne as leis fundamentais do nosso país. Esse documento foi elaborado em 1988 e é conhecido como Constituição Cidadã. Conheça alguns direitos que esse documento garante por lei. Então, nós vamos falar aqui, ó, direitos políticos, civis e sociais, tá bom? Vamos começar pelos direitos políticos. As pessoas têm direito de votar e de serem votadas nas eleições para escolher representantes políticos. É um direito nosso. Podem ainda se associar a grupos, por exemplo, sindicatos, grêmios estudantis e associações de bairro. Então, olha ali, ó, sindicatos são associações de trabalhadores do mesmo ramo. Por exemplo, sindicato dos professores, é do mesmo ramo de trabalho. Sindicato dos metalúrgicos, sindicato dos gráficos, sindicato dos vigilantes, tá? Então, o mesmo ramo. Que lutam para que seus direitos trabalhistas sejam cumpridos. Grêmios estudantis são associações de estudantes que lutam pelos direitos desse grupo, né? Hoje em dia, as escolas... não tem muito essa cultura de grêmios estudantis. Isso tem muito em faculdades, mas nos colégios maiores ainda existe, tá bom? Tá olhando a imagem, a gente vê eleitores em dia de votação em Brasília em 2018. Atualmente, no Brasil, todas as pessoas acima de 16 anos podem escolher seus representantes por meio do voto, que é secreto e obrigatório para pessoas entre 18 e 70. Então, gente... Acima de 16 anos, você já pode votar, tá? É facultativo, você escolhe se vota ou não. A partir de 18 anos é obrigatório, tá bom? Nós falamos dos direitos políticos. Direitos civis. Todos os brasileiros nascem iguais em direitos e deveres, certo? Isso significa que, de acordo com as leis, todas as pessoas devem ser tratadas de forma igualitária. O indivíduo não tem mais direitos que outro. E isso independe da classe social, gente. Se o meu vizinho tem mais dinheiro que eu não posso ser tratado de forma diferente porque ele tem mais dinheiro que eu. Ou mais bens, enfim.
tá? Então, todos devemos ser tratados de forma iguais, tá bom? De formas iguais. Direito à vida, a liberdade de expressão e de crença são importantes direitos civis. Temos direito à vida, temos direito a nos expressarmos, expressar as nossas opiniões, e temos direito à liberdade ali de crença, né? Eu posso crer no que eu acho que é correto para mim, tá? Então, isso é um direito nosso. Muito bem. As pessoas também têm o direito de expressar as próprias opiniões políticas e não podem ser punidas por isso. Entra também um pouquinho ali na liberdade de expressão. Ano passado a gente viu bastante isso, na troca de governo, né? As pessoas começaram a usar as redes sociais aí para expor as opiniões políticas e não podem ser punidas por isso. Claro que não deve existir ofensa, né? A ofensa é passível de punição, mas expressar a sua opinião política é um direito de liberdade de expressão, tá? Então, nessa imagem aqui, a gente vê estudantes que foram fotografados exercitando o direito de expressão, participando de um protesto para pedir a redução da poluição do ar na cidade do Rio de Janeiro em 2010. Gente, isso aqui faz parte da liberdade de expressão, né? Eles estão ali protestando a favor da natureza, do meio ambiente. Então, eles têm essa liberdade de se expressar, tá? Direitos sociais agora. Ó, que a prof riscou ali, ó. Direitos sociais. No Brasil, de acordo com a Constituição, todas as pessoas têm direito à educação, saúde pública, ao esporte, à cultura, à moradia, ao trabalho e a um salário digno, por exemplo. Esses são direitos sociais e os governos são responsáveis por oferecer serviços sociais à população de forma gratuita e com qualidade. Vou bater numa tecla que a gente já falou aí em outras aulas, inclusive em outras disciplinas. Todos nós temos direito aqui, ó, educação, saúde pública, esporte, cultura, moradia, né? Esses serviços sociais, por exemplo, educação, saúde, esporte, cultura, é responsabilidade também do governo oferecer à população de forma gratuita e com qualidade. Só que assim, de forma gratuita, entre aspas, porque quando nós pagamos os impostos, e nós pagamos bastante, e a professora já falou isso aqui para vocês, que o Brasil é o país que mais arrecada dinheiro em impostos no mundo, e que não tem aí uma educação de qualidade, uma saúde pública de qualidade, como nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Tô citando só um exemplo. Por quê? Porque esse dinheiro é desviado, porque no Brasil existe muita corrupção. Da mesma forma que a gente arrecada muito dinheiro com os impostos, a gente tem aí um alto índice de corrupção, tá? Então, por isso que a conta nunca fecha. E quem sempre sofre as consequências somos nós, os cidadãos, tá? Então, eles são responsáveis, sim, por oferecer esses serviços, mas eu não colocaria como gratuitos, porque seriam os serviços aí que eles deveriam oferecer à população em troca desse imposto aí tão alto que a gente paga. A educação e o esporte são direitos sociais fundamentais de todos os cidadãos brasileiros. De todos os cidadãos brasileiros. Na imagem aqui, ó, tem uns estudantes indígenas, Guarani, Kaiowá, retratados na foto. Estão jogando basquete na Escola Municipal Polo Indígena, ó. Tá vendo? Lá no Mato Grosso. Eu faço parte da história. Então, aqui, ó, com a ajuda de sua família. Pesquise alguns exemplos de direitos inscritos na Constituição Federal de 88 e que são colocados em prática onde você mora. Organize esses exemplos em direitos políticos, civis e sociais. Aqui a gente trouxe vários vários exemplos aí, direitos políticos, civis e sociais. Vocês vão pesquisar isso aí com a ajuda da família de vocês e vão colocar esses exemplos separadamente ali, ó, entre políticos, civis e sociais, tá? Mas que são colocados em prática aqui, onde nós moramos, tá bom? Então, vamos focar aqui na cidade de Curitiba, tá? Ou quem mora em Piraquara, na cidade de Piraquara. Ou quem mora em São José, na cidade de São José, tá bom?
Número 2, converse com colegas a respeito das questões seguintes. Então, vão conversar com a família e vão responder no caderno. No caderno. Com cabeçalho, margem, no capricho, tá bom? Que direitos ainda não são cumpridos aqui na nossa cidade? Que você acha? Letra B, por que esses direitos são importantes? Tá? Então, vão fazer essa pesquisa aí com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Então, seriam só essas 2 páginas, tá? E a prof trouxe um extra aqui para vocês que é muito bacana, tá? A gente falou um pouquinho da Malala, a prof falou que ia trazer mais informações sobre ela. E vocês já viram esse projeto lindo que o Itaú tem, que é o Leia para uma Criança, né? Então, tá até dizendo aqui, o Itaú acredita que histórias infantis estimulam a imaginação e mudam o jeito que as crianças veem o mundo. Eu também acredito nisso. Por isso, estou trazendo para vocês aqui a história da Malala, tá bom? Esse livro maravilhoso, que é a Malala, a menina que queria ir para a escola. É bem bacana. E como a professora falou, vocês já conhecem esse projeto, porque nós temos na sala aí alguns livros desse projeto do Itaú. Só que dessa vez é um pouquinho diferente. Eles disponibilizaram vários livros para que a gente possa ler pela internet. E esse livro da Malala é um deles. E é muito bacana, gente, porque a professora tirou o print, ó, mas ele tem som. Então, você consegue, de uma maneira bem interativa, fazer essa leitura. Então, ele tem o som, tá? É bem bacana. Então, vocês vão ler esse livro aqui, ó, a menina queria ir para a escola, esse é o link, mas eu vou deixar no grupo do WhatsApp também. E depois, é um livro bem curtinho, tá? E depois vocês vão responder, vão escrever lá no caderno de história de vocês, o que vocês acharam do livro, da história dela, tá bom? Vão aí fazer um texto de opinião. Lembram do texto de opinião? É para expor a opinião de vocês em relação ao livro e à história da Malala. Tá bom? Eu espero que vocês façam aí com bastante carinho. Então, tem aquelas perguntas do livro e tem o texto de opinião aí sobre o livro da Malala que vocês devem colocar no caderno, tá bom? Quando a prof não coloca data, gente, é para quando? É para esse dia mesmo, tá? E tarefinha que é para fazer no dia, tá bom? Caso contrário, a prof sempre coloca a data para vocês. Belezinha? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Depois me contem lá, além do texto de opinião, me contem lá no grupo do WhatsApp o que vocês acharam do livro. A gente vai usar outras vezes também esse recurso do Itaú, porque é bem bacana. Vocês vão gostar, tá? De uma forma bem interativa e a leitura fica bem gostosa, bem leve, tá? Então, um beijo. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Vocês têm que assistir filosofia ainda. A arte vocês têm também hoje. E um bom final de semana. Vai ser muito bom para quem colocou tudo em dia. Não deixou matéria acumulada, né? Fez os combinadinhos aí com a prof e cumpriu os combinadinhos. Eu acho isso muito legal, tá? E lembrem-se de marcar aí o que vocês têm para a próxima semana. Teremos uma atividade de filosofia bem bacana para a próxima semana. A entrega do trabalho de empreendedorismo para a próxima semana. Então, vamos agilizar aí, galerinha, tá? Então, um beijo. Fiquem com Deus e até semana que vem. E tchau!